Olá, meu nome é Paulo, sou estudante de Pedagogia pelo curso da Univesp e eu e meus amigos Ednilson, Vitor, Viviane e William vamos apresentar uma aula onde falamos sobre a aldeia de Carapicuíba e os índios que aqui viveram. Esta aula envolve geografia e história. Vamos começar? Vou chamar o meu amigo Ednilson. Hoje vamos aprender sobre a aldeia de Carapicuíba. Porém, antes temos que fazer uma viagem no tempo e entender como e por que ela foi construída. O começo dessa história se inicia com a vinda dos portugueses em 1500 e o seu contato com os indígenas. Pedro Álvares Cabral, capitão que saiu de Lisboa em março de 1500 em direção às Índias, justamente para buscar condimentos, em determinado momento alterou o seu caminho. E com o passar dos dias, ele observou uma terra nova, com habitantes diferentes, e logo imaginou ter descoberto algo novo, dando o nome a essa terra de Vera Cruz. Porém, essa terra não estava vazia. Vários povos indígenas aqui habitavam e utilizavam seus recursos naturais, e chamavam essa mesma terra de Pindorama. Assim, não podemos falar em descobrimento, mas sim em invasão, um termo que melhor representa esses primeiros momentos da história do Brasil. Junto aos portugueses, também vieram os padres jesuítas, que em sua mente acreditavam na tarefa gloriosa de catequizar os nativos e nessa missão até criaram aldeias para justamente retirar a cultura indígena desses nativos e implantar alguns de seus valores cristãos. Agora eu passo a palavra ao nosso companheiro William, que continuará a desvendar a história da aldeia de Carapicuíba. Mas você deve estar se perguntando, e onde fica a aldeia de Carapicuíba nessa história toda? Pois bem, foram os jesuítas que iniciaram a construção dos aldeamentos. Ao total foram 12 aldeias, mas apenas a aldeia de Carapicuíba permanece em pé, com as mesmas características de sua construção. A aldeia foi fundada em 1580, mas não nas coordenadas que conhecemos hoje. Essa terra foi doada por Afonso Sardinha e sua esposa Maria Gonçalves, e a partir de 1615 passou a ser comandada pelos jesuítas, durante o ataque dos bandeirantes em 1640, que pretendia obrigar os povos indígenas a trabalhos escravos. O padre Belchior Pontes, os guaianazes, tupis, guaranis, entre outros indígenas e escravos, se abrigaram neste local, porque era remoto e de difícil acesso, protegendo-se dos bandeirantes. Já em 1736, indica-se a construção na igreja de Santa Catarina, mantida até hoje. Em 1760, os jesuítas são expulsos do Brasil. Tempo depois, em 1930, o terreno recebe outros imigrantes italianos, japoneses e etc. E foi a partir daí que a paisagem começou a se modificar e ficar do jeito que conhecemos hoje. Ela foi considerada Patrimônio Histórico Nacional em 1940 pelo IPAM. Agora vamos conhecer um pouco mais
da miscigenação com a Viviane. Olá! Agora a gente vai falar sobre a miscigenação indígena e miscigenação brasileira. Bem, com toda essa gente reunida, logicamente haveriam vários amores, várias paixões. Esses relacionamentos geraram descendentes, que formam a geração que nós temos no Brasil. E foi a partir daí que se originou o termo mestiço, que era a junção de povos, a junção dos povos indígenas com os europeus, dos europeus com os africanos e de outros povos indígenas que viviam juntos, né? E o Brasil é um país miscigenado, né? Os primeiros imigrantes que vieram para cá foram os portugueses, que invadiram o Brasil. Depois, os portugueses também trouxeram os africanos. E aí, aqui a gente já tinha, então, 3 povos: os indígenas, que já eram nativos, os portugueses e os africanos. E eles se juntaram e aí tiveram seus descendentes, que eram mestiços. Depois, com o tempo, o Brasil também recebeu vários outros imigrantes, como os asiáticos, né, os chineses, os japoneses e também outros europeus, como os alemães e os italianos e os franceses. E todas essas pessoas vieram em busca de uma vida melhor e se juntaram aqui, conhecendo outros brasileiros, conhecendo outras pessoas e compartilhando suas culturas, suas crenças, fazendo com que as pessoas que nascessem dessa junção fossem as pessoas que é consideradas mestiças. E é por isso que o Brasil é um país mestiço, é um país miscigenado. Nossa, não é muito legal? E me conta aí, como são os povos indígenas? Se você respondeu que eles são aquelas pessoas que vestem adornos na cabeça, tapa-sexo e vivem em ocas, sinto te dizer, mas você está enganado. Há alguns índios que ainda mantêm as suas culturas tradicionais, mas muitos deles vivem no meio da gente, como eu e você. Possuem rádio, possuem celular, acesso à internet, vão à escola, vão à universidade e se comportam como a gente. Porque tanto eles influenciaram a nossa cultura nacional, quanto a cultura indígena foi influenciada por todas essas misturas de povos. E agora, para dar continuidade a essa aula, eu vou passar a palavra para o meu amigo Vitor. Costumes indígenas você conhece? Como mencionado, alguns costumes indígenas estão no nosso dia a dia e nem percebemos, tais como dormir em rede, comer mandioca, tapioca, plantar, jogar bolinha de gude e peteca. Você sabia que a educação indígena utiliza as brincadeiras para ensinar conhecimentos práticos do dia a dia, como caça, pesca, costura? É muito legal, né? Aprender brincando. Você sabia que os índios são bilíngues? Isso mesmo, eles falam português e sua língua nativa. Você sabia que muitas palavras que utilizamos são derivadas das línguas indígenas? Inclusive Carapicuíba é uma delas. Significa cara, peixe, e iba, ruim. Entende-se como peixe venenoso que não pode ser comido. Você sabia que os conhecimentos deles são passados de geração em geração através das histórias dos mais velhos? Agora tenho certeza que quando o vovô ou a vovó te contar uma história, você vai prestar mais atenção. Tudo isso compõe a educação indígena. E claro, tem muita coisa que não falamos, mas podemos observar que a maneira como eles transmitem ensinamentos é muito diferente, muito mais dinâmica. No entanto, as escolas indígenas também ensinam os conteúdos que você está aprendendo, como história, geografia, ciências, matemáticas e linguística. Agora é com você, Paulo. Nesse vídeo, vimos muitas informações interessantes sobre os índios e também sobre a aldeia de Carapicuíba. Agora você deve entrar no link da descrição e ir direto para o Google Street View e fazer uma visita digital à aldeia. Com um pedaço de papel e lápis, anote o que mais achou bonito, o que achou velho, o que achou diferente, o que descobriu sobre o local, o que é natural e o que é construído pelo homem. Depois crie um desenho, imaginando como era a aldeia em 1500 anos antes da chegada de Pedro Álvares Cabral. Nós ficamos por aqui, agradecemos a sua atenção
e esperamos ver seus comentários sobre a atividade.